Olá, bom dia, tudo bem? Tô aqui fazendo mais um vídeo com vocês, amém? E eu queria falar um versículo para vocês que está lá em Eclesiastes. E vou pegar aqui a Bíblia, lá em Eclesiastes 12, que diz assim, o versículo 1: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Este versículo, eles falam e nos lembram que um dia todos são jovens. E as gerações passadas, elas passavam pelos mesmos problemas que hoje o jovem passa. Elas também tinham as suas ansiedades, elas também tinham os seus problemas, mas nós sabemos que a nossa solução está em Deus, o nosso Criador. Amém? E eu queria deixar uma historinha com vocês. Disse de tal história que um pastor saía com seu filho todos os domingos pela manhã para entregar folhetos e falar da palavra de Deus com algumas pessoas. E eles faziam isso com seu filho tinha 11 anos. E eles faziam isso todos os domingos após o culto da manhã, antes de chegarem em casa. E determinado dia estava chovendo muito, muito mesmo. E o pai acabou o culto cedo e pegou o carro e foi para casa. Esse dia ele não queria sair porque realmente estava muita chuva. Mas o seu filho disse assim: pai, você não vai hoje entregar os folhetos comigo? Ele falou: não, filho, hoje está muita chuva, não dá pra gente sair. Não dá, a gente não vai achar ninguém na rua, vai ser muito ruim, vai molhar os folhetos. Ele: pai, mas vamos, eu preciso hoje levar o folheto e falar de Jesus para alguém. E o pai: filho, eu não quero ir não, hoje não dá. Aí o filho falou assim: senhor, deixa eu ir sozinho? E o pai, meio temeroso, falou assim: deixo sim, mas não vá muito longe. Vai aqui pelo bairro mesmo, entrega o máximo que você conseguir, coloca nas caixinhas de correio das casas e entrega o folheto. E o menino saiu e começou a descer a rua da casa dele, colocando o folheto nas caixas de correio. E quando ele via uma pessoa passando, ele entregava um folhetinho e dizia: Jesus te ama, Deus te ama. E foi descendo a rua e foi descendo, e aí quando ele viu, ele já estava em outro bairro e ele continuou, e ele queria acabar aqueles folhetos. E em determinado ponto, já num lugar um pouco distante, ele só tinha um folheto na mão, porque ele tinha colocado em todas as casas que ele achou. E ele chegou numa choupaninha, uma casa assim muito velhinha, muito acabada, nem parecia que morava alguém lá. Mas ele insistiu em entregar aquele último folheto, e aquela era a última casa da rua. E ele começou a bater na porta daquela casa e tocar a campainha, e ninguém atendia, como se realmente não houvesse ninguém ali. E ele insistiu e tocou a campainha e bateu na porta daquela casa, mas continuou sem ninguém ouvir. E aí ele pegou e desistiu e estava voltando. Aquela casa não tinha a caixinha do correio e ele estava voltando com aquele folheto. Mas ele sentiu no seu coração de voltar novamente, bater na porta daquela casa e tocar novamente a campainha. E ele fez isso de pronto, e ele ficou ali insistindo mais vezes e mais tempo. E ele ficou ali mais ou menos uns 15 minutos tocando a campainha e batendo na porta daquela casa. Ao que uma senhorinha abriu a porta, e assim que ela abriu, ele deu o maior sorriso para ela, todo molhado, todo ensopado, e falou assim: moça, hoje eu só tenho uma palavra para dizer para a senhora, uma frase: Deus te ama e Ele quer mudar a sua vida. E pegou e entregou o folheto para ela e disse assim: leia, porque o Senhor vai mudar a sua vida hoje. E pegou, virou as costas e foi embora todo contente, voltando para sua casa. E ele foi para sua casa e chegou em casa, tomou um banho, trocou de roupa e passou o dia. E aquela senhorinha fechou a porta ali, entrou para dentro da sua casa, e ela estava ali lendo, começou a ler aquele folheto. E à noite ela pegou e viu o endereço e foi até aquela igreja. E o pastor começou a pregação, e aquela velhinha ainda não tinha chegado, mas ela estava com o seu coração voltado para ir ali. E ela foi ali com os seus passos trôpegos e chegou até aquela igreja. E o pastor já estava no meio dos avisos, e ele perguntou se alguém tinha algum testemunho para dar. E aí lá do fundo da igreja levantou-se uma mãozinha toda enrugada, e era aquela senhorinha. E ela foi ali com bastante dificuldade até a frente, e ela pegou o microfone e ela começou a dar o testemunho dizendo assim: meu marido morreu há alguns anos, e eu não tinha mais ninguém, eu não tenho filhos, eu não tenho mais família,
era só eu. Eu agora sou aposentada, mas aquilo que eu recebo não dá para me pagar as minhas contas. E tudo que eu tinha é a casinha onde eu moro. E eu resolvi que hoje eu ia tirar minha vida. Eu peguei uma corda e coloquei no batente da escada que leva ao segundo andar da minha casa. E pendurei aquela corda e coloquei um banquinho e já estava com a corda passada no meu pescoço, quando a campainha começou a tocar insistentemente e baterem na porta, e eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, num dia de chuva como esse, num dia tão sombrio em que eu quero tirar a minha vida, alguém aparece aqui, começa a bater na minha porta. E ela ficou ali ainda em silêncio, porque ela queria que as pessoas parassem de bater e tocar a campainha. E por alguns segundos parou de bater e tocar a campainha, e ela já estava novamente com a sua corda no pescoço. E aí voltou, coisa de segundos, voltou a tocar a campainha insistentemente e baterem na porta. E ela desceu daquele banquinho, tirou a corda do pescoço e foi em direção à porta e abriu. E ela disse que ao abrir viu um anjinho muito pequeno, todo molhado, mas totalmente sorridente, e que ele brilhava. E ela disse que aquele menino tão pequeno abriu um sorriso para ela e disse: Jesus te ama, Deus te ama e vai mudar a sua vida hoje. E entregou aquele folheto para ela. E ela pegou aquele folheto sem entender nada e fechou a porta de sobre si e disse que sentou num banquinho e começou a ler o que estava escrito naquele folheto. E aquele folheto mudou a história dela, porque ali falava de um Deus que amava ela. E ela não sabia o que fazer, e ela naquele momento ela se ajoelhou ali, entregou a sua vida a Jesus, subiu as escadas, desamarrou a corda, jogou aquela corda fora, tirou o banquinho daquele lugar, limpou a sua casa como nunca tinha limpado antes, e se arrumou toda, tomou um banho e foi para a igreja, né? Aquele seria o último dia de vida dela, mas ela mudou a situação e ela pôde dar aquele testemunho e disse assim: um menino salvou a minha vida, porque ele levou a palavra de vida eterna, e hoje eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E aquele menino era o filho do pastor, e o pastor foi ali, chegou perto do menino, abraçou ele e começou a chorar, né? O pessoal não tinha entendido nada, que estava no culto, e ele pôde falar ali, pegou o microfone daquela senhora e disse que aquele anjinho que ela tinha falado era o filho dele. E a igreja toda se comoveu, e a partir daquele momento se tornou uma igreja totalmente voltada para o evangelismo, né? E assim como aquela senhora, muitas outras pessoas foram salvas. Então eu digo a ti, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e diga: não tenho neles contentamento. O Senhor tem vida eterna para você hoje. O Senhor não quer que você morra, jovem. O Senhor não quer que você morra, pessoa de mais idade. O Senhor não quer que você morra. O Senhor quer lhe dar vida eterna e vida com abundância. Amém? Que o Senhor venha te abençoar neste dia, em nome de Jesus.